Sejam todos bem-vindos por mais um dia de estudo nosso aqui na Casa Paulo de Tarso, que é tão gratificante esses momentos para todos nós, onde vamos aprender um pouquinho mais, falar sobre a prece, a eficácia da prece, que possamos todos ser envolvidos nesse clima de paz, de amor, pedindo a Nosso Senhor das nossas vidas, Jesus, Maria, os Espíritos que nos amparam nesses instantes, que possamos assimilar, entender, compreender tudo que for dito nesse momento aqui. E assim envolvido em paz, em harmonia, damos por iniciada a atividade de estudos e palestra, que assim seja. Então, meus irmãos, lendo um pedacinho do nosso Evangelho, como sempre, pedindo que obtereis, no capítulo 27, que nos fala sobre a eficácia da prece. O item 5 diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será que pedides. Marcos, capítulo 1, e versículo 24. Item 6. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que conhecendo Deus as nossas necessidades, e torna expor-las. E acrescento os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não pode as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí acresce que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar-se a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele a deixasse sem serventia, a vontade, não querer atividade para ficar inativo, sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Então, aqui nos fala que às vezes nós achamos que não devemos buscar a prece em nossas vidas, porque já está tudo, encadeado, está dentro de um processo que Deus determinou, Mas nós sabemos que Deus nos deu um livre-arbítrio. E as coisas que vão surgindo no nosso caminho são para que nós venhamos buscar, através da nossa vontade, modificá-las. Então, a prece, ela tem essa eficácia. Porque quando nós oramos, oramos a Deus ou pedimos a um irmão, um espírito, a um ser determinado da nossa crença, a nossa prece vai direto a Deus através desses irmãos. Ou nós oramos a Deus e vai direto a Ele. E dentro desse
contexto dessa necessidade, os emissários que são envolvidos nesse momento em ver, em analisar as necessidades reencarnatórias de cada um de nós, vai passar por um determinado experiência de ver o que é necessário realmente para nós. Que o Pai é justo. E como Ele é justo, Ele vai ver dentro das necessidades o que pode liberar para nós como recurso através da inspiração, da intuição, para que nós venhamos buscar proceder de uma forma diferente em nossa conduta, em nossos pensamentos. Aí muitas vezes, né, meus queridos irmãos, nós estamos passando por determinada situação e nós achamos que estamos injustiçados. E dentro desses acharmos injustiçados, coitados, né, no sentido último das criaturas, nós deixamos esse recurso que é a prece. A prece é o bálsamo que nos consola, que nos fortalece, que faz que nós tenhamos essa conexão com Deus, com seus emissários, com os amigos espirituais, com os espíritos amigos, cada um dentro da sua sensibilidade, dentro das suas escolhas através das suas afinidades com aqueles espíritos, pedindo para eles ajuda, e eles vão nos ajudar. Através da prece, quando nós oramos, nós abrimos uma possibilidade. E essa possibilidade é a intuição, a inspiração. Nós não escutamos muitas vezes o que vem através desses irmãos, porque nós nos afastamos de Deus, de Jesus, desses espíritos de luz, porque nós nos fechamos como uma ostrinha, fechamos-nos e ali permanecemos cristalizados no nosso dodói. E eles estão ali perto, assoprando, nos colocando mensagem intuitiva no nosso campo mental. Que tudo provém da mente. A mente é um laboratório nosso, aonde ali nós criamos, recriamos, nos sensibilizamos, nos tocamos. É a mente, é o pensamento, essa energia, porque nós estamos mergulhados no fluido cosmo. Quando nós pensamos, nós impulsionamos através da nossa vontade aqueles espíritos que nós oramos, para quem nós pedimos, até para ajudar alguém que precisa de uma ajuda nossa. E esse impulso, essa vontade nesse fluido entre encarnado e desencarnado, chega a mensagem até aquelas mentes, porque tudo é mente com mente. E lá eles veem as nossas necessidades. Mas como eu sempre digo, né, o pai e a mãe sempre vê o que realmente o filho precisa, né? Nós não vamos dar a favorecer numa situação aquele filho que lá adiante ele pode vir se perder. Nós pais, mãe, nós somos assim. Quando o filho vem, pede um presente, ou pede uma coisa, ou pede para ir num lugar, nós vamos analisar se não vai prejudicar o nosso filho, o nosso adolescente, né? A nossa criança. Então aí nisto nós vamos dizer sim ou não. E Deus é o Pai. Ele é vida, Ele é amor, Ele é exemplo. Tanto que Ele mandou seu Filho, que é o Espírito mais iluminado que pisou nessa terra, trazendo a grande mensagem, a mensagem do Evangelho. Esse evangelho que é tão esquecido por nós, esse evangelho que dulcifica nosso sentimento, que acalma nossas dores, as nossas asperezas, as nossas aflições, as nossas iras, os nossos remorsos, as nossas dores. Esse evangelho que nos esclarece, que nos consola. Então a prece é um refrigério
que brota das nossas entranhas, que vem da nossa mente e nos toca profundamente. Eu tenho uma mensagem, meus irmãos, do livro Lampadário Espírita, do Divaldo Pereira Franco, que diz assim, o Ará orando, né? No item 36. Narra Leão Tolstói que um sacerdote convidou um lavrador a orar. E este, que se encontrava na gleba laborando, respondeu não poder acompanhá-lo. A oração porque arava. Após meditar, obtemperou o ministro da fé religiosa. Fazes bem, pois que arar é também orar. A história criada pelo eminente filósofo era moralista cristão, tem plena aplicação na atualidade. Ante um mundo aturdido, qual o dos nossos dias, a cada instante, espíritos desavorados bradam ação menos oração. Deixemos a prece, usemos o trabalho. A miséria necessita de pão e socorro, não de palavras e orações. Isso os espíritos desavorados intuem as mentes que estão na mesma faixa pensamental. Hoje, no entanto, como em todos os tempos, o utilitarismo esquece a previdência e o instantâneo é responsável pelas consequências e graves que advirão imediatas. Sem dúvida, a ação edificante é geratriz da mecânica do progresso e da felicidade dos povos. Todavia, convém não olvidarmos que a oração é o lubrificante da máquina da vida, como eu disse anteriormente. Nem oração sem ação e nem atividade sem prece. A medida ideal, evidentemente, será orar antes de atuar, para que a ação imprevidente não conduza o desassissado à oração do desespero. Fala-se muito em miséria social, em abandono social e desespero social. Fala-se apenas em quando se age, ao invés de operar no sentido da produção do bem e da paz, muitos se precipitam no desequilíbrio, gerando ódio, anarquia. Dos escombros, porém, o soerguimento de qualquer ideal é muito mais difícil, se não doloroso e demorado. Com ponderação, afirmamos que nada pior do que idealismo desenfreado a estrugir nas mentes imaturas de muitos homens. Nesse sentido, faz-se recomendável a reflexão, em particular a oração, que enseja intercâmbio com as fontes luminosas da vida, produzindo equilíbrio e inspiração para o desenvolvimento da ação. Arar, pois, é orar também. O solo sulcado, a terra preparada, o grão na cova e a vigilância do lavrador, por melhores condições em que se encontre, depende dos recursos divinos a se manifestarem. No sol, na chuva, ou nos granizos e no vento. Levantemos quanto possível através da oração linificadora e inspirativa para sairmos a servir, atender, agindo com segurança e acerto. Em todos os seus passos, Jesus se nos revelou o trabalhador infatigável por excelência, consubstanciado em atitude desataviada e segura as palavras de que estava cheio o seu ideal e o seu coração. Onde se encontrava era a ação operosa e diligente. Todavia jamais descurou de elevar-se ao Pai através da comunhão oracional. E não poucas vezes deixou a multidão
A mesma multidão famélica e atenazada e a repontar, através dos séculos, para refugiar-se na oração. E porque considerasse a prece como medida de segurança, recomendou: orai para não cair de tentação, nas tentações que enlouquecem, fazendo-se desatrelem os carros das paixões dessa ou daquela natureza, rotulados também como o nome de ideal. Então nós vemos essa pequena mensagem que Leão Tolstói, esse filósofo, nos diz: ao acordar, orar. Quando formos orar, fazer a prece. Porque a prece é mental, a prece nós podemos fazer em qualquer local. É sintonizar o nosso pensamento com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Também usar de generosidade no nosso dia a dia, fazer o bem, fazer a caridade, sermos criaturas renovadas interiormente, nos autoconhecer, meditar o que eu fiz, o que eu posso mudar, o que melhor eu posso ser. Porque nós carregamos junto com o nosso fardo, as nossas ambições, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos débitos, pretéritos. Então não nos conhecemos, nós deixamos ir de rodão com as mentes que estão aí poluindo esse planeta de prova e expiação. Então a prece é um vigor que nós temos para nosso bem viver. Quando oramos, nós entramos em comunicação com Deus, nos ligamos, nos sintonizamos. E, meus irmãos, o mundo está precisando muito de prece. Nós precisamos orar um pelos outros. Nós precisamos ter essa sintonia com o maior, com Deus, com esse ser que nos ama, que é um Pai de todos nós, que quer o melhor para nós. Que sejamos aquele filho pródigo no momento cansado das nossas existências, de tanto errar, de tanto nos perder. Vamos levantar, limpar os nossos joelhos e vamos à frente, tentando ser melhor começando pela prece, que nos fortalece, que nos reergue, que nos dá motivação, que nos consola, que nos alimenta a alma. Que todos os espíritos, encarnados e desencarnados, possam sentir esse benefício que a prece exala quando um ser está orando, pedindo misericórdia um pelos outros. E que nós possamos, meus queridos irmãos, buscar essa ligação com Deus. A prece é um veículo que todos nós temos condições de acessar, de nos permitir, que vai nos trazer saúde mental, saúde física, saúde espiritual. E agora, meus irmãos, dando aqui continuidade, como podem ser as preces? Para pedir, para agradecer e para glorificar. Item A, pedir é a que fazemos para rogar um auxílio em favor de alguém ou de nós próprios. Exemplo, podemos pedir a melhora de nossa saúde ou de outrem. Agradecer é a que fazemos para agradecer uma ajuda recebida, um objetivo atingido, por ter nos livrado de um perigo, por ter recebido uma graça. Glorificar, louvar, é aquela através da qual demonstramos o nosso reconhecimento a Deus, pela sua grandeza, e a de sua obra demonstramos a nossa humildade perante o Criador. Devemos nos esforçar para que as nossas preces sejam mais para agradecer e louvar do que pedir. É bem melhor que termos pouco e a pedir
e muito agradecer, pois é demonstração de resignação diante das provas da vida. E eu pensando e meditando sobre esta pedir, eu estava me analisando. Eu peço mais coisas muitas vezes do que agradecer, do que pedir saúde, que pedir força. Nós sempre vamos pedir, meu Deus, que eu possa resolver situação X, que eu possa isso, eu possa... Nós ficamos vinculados nas coisas da matéria. E nós esquecemos de pedir que nós tenhamos humildade, resignação, bondade, disposição para vencer os momentos que nós estamos passando. Que quando nós pedimos para ter força a passar aquelas situações que é o nosso cadinho, que é o nosso fardo, que são situações de aprendizado para nós pedimos que tire da nossa vida, que possa solucionar, possa resolver. E não é bem assim. Nós temos que pedir resignação. Entregar na mão do Pai a situação. E confiar neste Pai, que Ele vai fazer o melhor para nós, sempre, sempre. Então, para encerrar, Emmanuel, no livro A Luz da Oração, Francisco Cândido Xavier, que é um livro muito bom, que é só sobre a oração, ele nos diz assim: oração e atenção. Orastes, pediste, desfazete, porém, de quaisquer inquietações e acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifique quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor. De vez que lhe basta para isto a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora, e pede, em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou um conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isto, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam, através dos próprios sentimentos, até subirem no coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios e a descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, num diálogo com a pessoa que se tem a figura providencial para a troca de confidências. Nas palavras escritas, nas mensagens articuladas, da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te fungem no pensamento, até convidar o Espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase
ao problema da atenção, recomendou-lhes escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre, estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente, imprescindível. Entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contrárias a nós. E é essa a nossa lição de hoje, meus queridos irmãos. Que possamos dela tirar proveito, que possamos sensibilizar e possamos buscar essa ligação com Deus. Muita paz, muita luz, que assim seja.